Bom dia a todos. Faço parte do grupo formado por Ana Rafaela, que sou eu, Enia Xavier, Daniel Neri, Evelyn Simões e Bruna Maia. Vamos falar sobre transformações isotérmicas da matéria de física. Denomina-se transformação isotérmica a transformação gasosa em que a temperatura do sistema permanece constante, ocorrendo variações apenas na pressão e no volume do gás. Essa transformação também recebe o nome de Lei de Boyle-Mariotti. A lei que descreve o comportamento de um gás durante uma transformação isotérmica pode ser enunciada da seguinte forma: na transformação isotérmica, a pressão exercida por uma amostra de gás ideal é inversamente proporcional à sua variação de volume. A partir dessa lei, podemos concluir que, ao aumentar a pressão de uma massa de gás, ocorrerá uma diminuição do volume ocupado por ele e vice-versa. Sendo assim, o produto entre essas duas grandezas permanecerá constante. Matematicamente, a lei de Boyle-Mariotti pode ser descrita pela seguinte expressão: P vezes V é igual a constante. Como o produto entre a pressão e o volume é constante, podemos concluir que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Além disso, essa lei também é representada graficamente. O gráfico vai passar aí para vocês verem e eu vou explicá-lo agora. Esse gráfico representa a relação entre a variação de pressão e a variação de temperatura durante uma transformação isotérmica. A transformação gráfica da transformação isotérmica é uma hipérbole. Quanto maior o produto, P vezes V, dessa transformação, mais afastada essa hipérbole ficará dos eixos do gráfico. O nome dado a essa curva representada no gráfico é isoterma. Agora vocês vão ver fotos de um procedimento que a gente fez para demonstrar na prática um exemplo da transformação isotérmica. Eu vou explicar. Esse tipo de transformação é denominado isotérmica, pois iso significa igual e termo calor, ou seja, igual a calor. O que acontece com o volume de um gás quando se aumenta a pressão? Materiais usados: uma seringa médica e um balão. Procedimento prático: primeiro, amarre o balão formando uma estrutura como essa. Coloque o balão dentro da seringa. Depois, coloque um embolo na seringa, pressionando com o dedo. Observe o que acontece com o balão. Observa-se que a relação entre a pressão e volume, descrita pela lei de Boyle-Mariotti, é verdadeira. Transformações isovolumétricas. Em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa volume inversamente, proporcionando a sua pressão. No momento em que a pressão é exercida pelo embolo, a leve retardação do volume do gás, em que é percebido pelo volume do balão. Quando a pressão é reduzida, o gás volta a se expandir.